Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Eu sou a Vânia Moiato de Vasconcelos, venho fazer Evangelho no Lar com vocês. Nós estamos falando do capítulo 2, nós estamos no item 4, a realeza de Jesus, e como o item ele é pequenininho, eu vou falar mais mesmo do item 5 a 7, que é o ponto de vista. Então, vou esperando vocês chegarem aí para a gente começar a conversar, né? E esperando que todos estejam bem, em paz, que a harmonia do ambiente esteja dando uma predisposição a um bom evangelho, a um bom estudo, a um bom trabalho que nós faremos nessa noite. Eu sempre fico muito feliz de vir até aqui, me motiva mais do que fazer o evangelho no lar sozinha. De verdade, porque apesar de a gente sempre estar acompanhado do lado espiritual da vida, é sempre legal saber que do lado de cá da vida a gente tem companhia, né? Então, só para repetir para quem chegou aí, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a realeza de Jesus, que é o item 4, e o ponto de vista, que é o dos itens 5 a 7, tá bem? E aí, Sol, tudo jóia com você? Bem, chegou aí, né? Então, vamos já fazer a nossa prece de abertura, porque como esse texto do 5 a 7 é um pouquinho maior, eu não quero perder tempo de ficar aguardando muito, mas aí o pessoal vai chegando, porque afinal de contas a gente tem um compromisso com a espiritualidade, certo? Então, oi, Helena, Sidney, quem mais que chegou aí? Flávia, tudo bem com vocês? Então tá bom. Vamos então fazer nossa prece, agradecendo profundamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão, amigo, modelo, guia, e aos nossos mentores, esses mentores amigos que nos acompanham, cuidando de nós, nos inspirando, nos protegendo, nos auxiliando na compreensão de tudo aquilo que é importante para o nosso amadurecimento espiritual e para a nossa prática na vida cotidiana. E vamos agradecendo pela oportunidade da encarnação, porque é muito importante estar aqui. Efetivamente, nós estamos sendo muito privilegiados de estarmos encarnados em momento de tal importância da humanidade terrestre, e eu sou muito grata a Deus e espero que todos sejam também. Assim, sabendo que onde estamos reunidos em nome de Deus, Jesus está presente, em nome de Jesus, Jesus está presente, na presença dos amigos espirituais, nós acreditamos de verdade que hoje será uma noite iluminada para todos nós e sairemos daqui desta pequena reunião melhores do que começamos, melhores do que entramos. Que assim seja, com a graça de Deus, com a presença e o amor de Jesus, nós damos por iniciado o nosso estudo dessa noite, que assim seja. Obrigada. E aí, pessoal? Nossa, eu tava virada pro outro lado. E aí, vocês estão bem? Tudo jóia? Vamos começar a já estudar? Pra gente não perder tempo, né? E então, para quem já abriu aí no capítulo 2, a realeza de Jesus, esse é um trecho curtinho e eu não vou me estender muito. Eu só vou abrir aqui para deixar certinho, porque eu peguei a definição da palavra rei. Mas vamos lá primeiro ler o texto, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que o seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Eu pauso aqui para ler o conceito que está no dicionário. Eu procurei aqui no Google, tem lá o significado da palavra. Rei é um substantivo que designa o chefe de Estado investido de realeza, é um príncipe soberano de um reino, monarca ou soberano. E por extensão é aquele que detém o poder absoluto ou grande parcela de poder. Então, essa é a definição, o conceito da palavra rei. E aqui ele está dizendo mais ou menos isso, nesse sentido da palavra rei, no nosso sentido humano, né? No nosso sentido material. Então, é nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, ou seja, que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Então, existe o conceito material
do chefe de estado, e existe o rei, que é aquela pessoa de importância em determinada área. E essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, ou seja, depois se reconhece o que ele fez lá atrás, não tem frequentemente uma preponderância maior do que aquele que leva o diadema. O que é o diadema? A coroa do rei geralmente tem aquelas pedras bastante valorosas, né? Bastante caras, belas, etc. Então ele está comparando, não é mais importante ter o mérito pessoal que faz com que uma pessoa tenha um título de rei. Um exemplo de rei aqui que a gente costuma falar, Roberto Carlos, né? O rei, o Pelé, o rei. Por quê? Porque eles eram pessoas medíocres? Não, porque eles eram pessoas que faziam diferença no meio onde vivenciavam as suas experiências, certo? Ela é imperecível, essa importância, essa preponderância, enquanto a outra é o jogo das vicissitudes. Então, o rei material, muitas vezes, ele tomou o poder para si ou recebeu por herança o poder, mas acontecendo qualquer coisa que atrapalhe, ele perde esse poder. Essa primeira, a meritória, é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra, por vezes, é amaldiçoada. Se lembra de, às vezes, reis que nós temos vergonha de dizer, olha, nós respeitamos ou tivemos que obedecer a determinada pessoa. A realeza terrestre acaba com a vida. Acabou a vida daquele rei, um outro rei assume. A realeza moral governa ainda e sobretudo após a morte. Então, após a morte, aquele que assumiu o papel de importância a ponto de nós chamarmos de rei simbolicamente, esse permanece sendo rei após a sua morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados, ou seja, Jesus não continua sendo após a morte a mesma pessoa de importância, com valores, tendo que trazer para nós após a sua desencarnação aqui na Terra. 2000 anos a gente ainda não fala dele, não o reconhece? Pois bem, foi, pois, com razão que Jesus disse a Pilatos, eu sou rei, mas meu reino não é desse mundo, porque ele sabia que materialmente falando ele não tinha aquela importância toda, mas moralmente falando ele permaneceria. Tudo bem? Então é só para a gente entender essa questão da realeza de Jesus. Aí nós vamos para o item 5, que é o ponto de vista. Esse texto aqui eu acho muito importante, até mesmo para nossa experiência cotidiana diante das adversidades, das dificuldades da vida, porque se nós entendermos este texto de verdade, do fundo do nosso coração, muita coisa vai mudar na nossa como é que eu vou dizer? Na nossa experiência? Não, na reação às nossas experiências, melhor dizendo, tá bem? Vamos lá. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável ao futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam o ponto de vista terrestre ou a vida terrestre. Ou seja, conforme se observa a vida, como é que se entende a vida, de que lado se está olhando a vida, você vai ter uma qualidade maior ou menor de entendimento dessa experiência. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que para ele é indefinida, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta duração, uma curta estação num país ingrato. Se vocês, pelo pensamento, a gente olha do ponto de vista da vida imortal, do ponto de vista da vida espiritual, tudo que é difícil aqui, tudo que é complicado, tudo que é sofrimento, perde grande parte da importância, diminui grande parte da sua dor, porque a gente sabe que é uma coisa temporária, uma coisa passageira. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência. Essa pessoa que está olhando dessa ótica, que recebe com impaciência
com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. Ou seja, a vida aqui pode ser difícil, sim, mas do outro lado já vem um pouco mais de paz, de alegria, de tranquilidade, de felicidade, dependendo de como a gente vivencia aqui, né? A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado. Quem é o exilado? Vocês e eu. A entrada de uma morada de felicidade e de paz. Por quê? Porque nós estamos longe da nossa vida verdadeira, da nossa residência verdadeira, do nosso estado permanente. Um dia será permanente a nossa vida do lado de lá e não do lado aqui da matéria. Então, por causa disso, ele fala que nós entendemos que depois de tudo isso que nós estamos vivenciando aqui, que são as dificuldades da escola, do aprendizado, do amadurecimento, a gente terá uma vida melhor futuramente. Então não existe mais a morte como o nada, como uma opção, puxa, é o fim. Não, é uma continuidade de vida. Sabendo que está num lugar temporário, porque nós estamos num lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença. E disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Sim, o que acontece? Nós aqui sofremos porque perdemos o emprego, ficamos doentes, alguém que nós amamos fica doente, desencarna, porque não somos amados, porque amamos alguém que não dá certo de ficar, enfim, N razões para sermos infelizes. Só que quando a gente tem essa ótica de olhar de um outro ponto de vista e pensar, isso aqui é temporário, vai passar, e quando terminar, o resultado da nossa existência será diferente, será melhor, nós não sofremos tanto. Claro, não vou dizer para vocês que a gente não sofra nada, porque afinal de contas, nós temos sentimentos, nós temos preocupações, nós temos dores, enfim, nós temos muitas reações que são naturais do nosso ser emocional. Mas a gente não vai sofrer como se todas as coisas que acontecem aqui, elas fossem definitivas, acabou, não temos mais chance nenhuma. Então, pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para onde? Se eu duvido que a vida futura existe, qual é o aspecto com o qual eu irei me preocupar? E vocês? Com a vida presente, com a questão material, com o imediatismo. Então vamos lá. Incerto o futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ou seja, coisas mais valorosas, mais importantes do lado de lá da vida, vai se preocupar com as coisas que a gente entende por valorosas aqui. Ele é como uma criança, se ele não entrever, ele é como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua. Então percebam, continuando aqui, dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura de todos os instantes. Então, muitas pessoas têm reações e tomam atitudes que são perigosas para ela, perigosas para o outro, que são resultados imediatistas, que desqualificam sentimentos verdadeiros, tudo porque eu quero aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora, só que é porque elas não conseguem vislumbrar o futuro. Então não basta só descrer para eventualmente agir assim, a mera dúvida faz com que muitas vezes a gente tome atitudes ou tome decisões que elas são equivocadas. Então é necessário, para que a gente dê valor à nossa experiência terrena de uma forma equilibrada, de uma forma mais justa, que a gente
realmente creia. Agora, tem gente que a gente não consegue convencer disso. Então, é importante que eu convença vocês? Não, eu tenho que convencer a mim e vocês vão se convencer. As palavras que alguém diz para vocês, o que o livro diz para vocês, ou que eu falo para vocês, isso aí vai tocar em algum ponto da sua preocupação, do seu interesse, do seu raciocínio, vocês vão analisar. Vânia, não conseguiria viver aqui na Terra, nem ser uma pessoa que busca virtudes, tranquilidade, que procura olhar as situações com uma ótica mais otimista, mais positiva, se eu desacreditasse da continuidade da vida. Eu não vejo sentido em viver aqui do jeito que a existência é, ligar a TV e ver tanta miséria, acender, olhar um noticiário, um site, como as pessoas se comportam, se não tivesse esse sentido. Eu não conseguiria, né? Eu sei que tem pessoas que descreem, que são materialistas ou ateístas e conseguem ter uma boa índole, um caráter, mas eu sei que de minha parte seria bastante difícil conseguir manter o equilíbrio e a harmonia. Eu até acredito que, apesar do aspecto doença, por exemplo, da depressão, sem desqualificar de jeito nenhum, mas eu acredito que muitas vezes a pessoa que começa com essa doença, num primeiro momento, deixou de crer, porque a crença verdadeira, ela dá um suporte pra gente. Um suporte emocional que garante um pouco mais de equilíbrio de harmonia. É o meu entendimento, né? Tomando o seu ponto de vista da vida terrestre no centro do qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. Ou seja, se eu não acredito em mais nada, tá tudo aqui, tudo que me acontece tem mais valor, pesa mais, é mais importante. Então, o mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande, os homens de projeção como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha, e os homens e as coisas vão lhe parecer bem pequenos. Hoje mesmo eu estava vendo uma foto e a pessoa que me mostrou a foto falou assim: tá vendo esse pontinho preto aqui? Isso aqui é uma pessoa. Gente, sem brincadeira, a foto falava de uma coisa muito grande, óbvio. Eu estava olhando uma foto tirada de longe, do alto, então eu via um pontinho preto. Para mim, aquilo poderia ser simplesmente uma pedra, uma mancha, sei lá, mas era uma pessoa. Então eu nem enxergava a pessoa. Agora você imagina nós aqui olhando de baixo do chão, coisas grandiosas, tudo parece gigante. Então, na ótica espiritual, na ótica do sofrimento, na ótica das dificuldades e vicissitudes, é mais ou menos a mesma coisa. Eu olho e vejo aquilo gigante, enorme. Como é que eu vou lidar com aquilo se eu sou pequeno, se eu sou pequena? Não tem como. Então, a gente muda a ótica. O que a gente faz? A gente sai do chão, se coloca num patamar mais alto, como se fosse uma montanha, e olha lá para baixo, para aquele lugar onde de verdade hoje materialmente estamos. E aí você coloca o quê? O tempo nessa equação, coloca o valor das coisas de verdade. Aí você começa a olhar de outra ótica. Eu não vou dizer que quem perdeu um ente querido não vai sentir saudade, não vai chorar. Claro que vai. Eu não vou dizer que se perdeu o emprego ou está com dificuldades materiais, não vai sofrer algumas dificuldades, algumas vicissitudes maiores. Claro que vai, mas muda tudo viver essa experiência quando você olha aquilo e diz assim: eu vou passar por isso. Isso vai acabar. Eu não perdi nada. Eu estou me afastando para conseguir e conquistar coisas novas ou me reaproximar de uma forma mais efetiva, mais amorosa, mais apropriada. Então, o ponto de vista faz toda a diferença na nossa vida. Vamos lá. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão.
Vamos imaginar uma coisa. Quando nós estamos andando em algum lugar assim que tem terra, você vai encontrar muitas vezes um formigueiro. Se você se abaixar e olhar aquela formiguinha pequenininha, imagine-se no lugar dela, olhando para você, aquele gigante imenso, pensando, meu Deus, se pisar em mim já era. Percebe? Agora, se você se colocar na posição da pessoa que está olhando o formigueiro, você vai dizer assim, olha só, a formiguinha está com medo de mim que estou aqui na frente, mas se ela virar para a direita, ela vai encontrar uma saída. Se ela voltar por onde ela veio, ela vai voltar para dentro do formigueiro. Percebe como é importante? E é isso que ele está falando, de que a humanidade é como olhar o firmamento, é pequeno demais, sem desqualificar sentimentos, sem desqualificar as experiências, mas dizendo assim, não é tão importante quanto nós entendemos, porque isso vai passar, tudo vai passar aqui na Terra. Então ele continua dizendo, o Evangelho diz assim, ele se apercebe, a pessoa que olha desse ponto de vista, né, da vida futura, se apercebe então que grandes e pequenos estão confundidos. Olha aí, ó, já tinha lido o texto, eu esqueci, o meu inconsciente falou das formigas, ó. Estão confundidos com as formigas sobre um torrão de terra. Que proletários e potentados, ou seja, os pobres, os mais humildes e os ricos, os mais poderosos, são do mesmo talhe, são forjados da mesma origem. E lamenta esses homens efêmeros que dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que deve manter por tão pouco tempo. Porque muita gente briga demais para ter um lugar ao sol. Só que esse lugar ao sol ele não vai manter muito tempo. A morte pode chegar a qualquer momento, a dificuldade pode chegar a qualquer momento, e aquilo que ele lutou tanto, que muitas vezes fez um processo de conquista desonesto, indevido, né, dentro do processo correto de conquistas, ele vai perder aquilo. Mesmo que ele viva a vida dele inteirinha, um dia vai acabar. Vai acabar e vai deixar tudo para trás. Então, é assim que a importância atribuída aos bens da terra está sempre na razão inversa da fé na vida futura. O que ele está dizendo é o seguinte: quanto mais eu tenho como importante a vida presente e material, menos eu dou valor à vida futura. E o inverso é verdadeiro. Quanto mais eu der valor à vida futura, a todas as minhas conquistas que vão me levar a um lugar melhor aqui acima, no futuro, menos importância eu dou à vida presente e material. Sem deixar de ser responsável, de fazer o melhor, de produzir, de trabalhar, de estudar, de ter afeto, amizade, respeito. Tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, procurando conquistar e manter, pode continuar fazendo. A questão é quanto valor eu dou para aquilo se eu perder. Porque eu tenho que saber valorizar o que eu tenho, tudo é importante. Mas a minha importância, ela é uma importância relativa, é para o momento presente e não para a minha eternidade, não para a minha vida imortal. Se todo mundo pensasse desse modo que o texto nos orienta a pensar, dir-se-á, ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará, ou seja, vai falir tudo. Vai se tornar tudo muito frágil, vai ser destruído. Nós não daremos a devida importância àquilo que nós estamos construindo. Foi o que eu acabei de falar, o contrário, né? Eu falei, a gente vai continuar tendo que fazer as coisas aqui com amor, com respeito, com capricho, com responsabilidade, cientes das consequências. Mas ele questiona, alguém vai dizer assim, mas se a gente ficar se importando tanto com a vida do lado de lá, vai desqualificar a vida do lado de cá. Só que olha que responde o Evangelho nesse ponto. Não, o homem procura instintivamente o seu bem-estar. Nós temos uma lei que nos rege, que é a lei de conservação, está lá no Livro dos Espíritos. E mesmo com a certeza de não estar senão por pouco tempo num lugar, ainda quer estar aí melhor ou menos mal possível. Menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sob sua mão, não o tire para deixar de ser picado. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas,
Possuído o que está do instinto de progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever. E nisso cumpre os desígnios da providência. Então, quando Deus criou essa lei de conservação que eu mencionei e a lei de progresso que o Evangelho também menciona junto, o que ele fez? Colocou em nós o prazer e a vontade e a obrigação íntima de dizer assim, ah, tudo bem, eu vou ficar aqui só uma semana nesse lugar, mas eu vou ficar sentada em cima do espinho? Não. Eu vou ficar deitada no chão duro? Não. Como é que eu faço para melhorar o meio onde eu estou? Eu vou melhorar o meio onde eu estou. Não importa se eu ficar um dia, uma hora, um dia, uma semana, um mês, ou um ano, ou uma vida. Eu vou melhorar. Mesmo que eu desacredite ou acredite no futuro. Agora, o acreditar no futuro não nos faz ter prazer com o sofrimento, faz dar o valor correto à experiência. Então aqui ele continua falando que somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão importância relativa. Por isso, gente, eu vou falar de novo, é tão importante esse texto, porque ele faz com que, ao colocarmos a nossa ótica, o nosso ponto de vista de uma vida futura, olhando de mais alto, nós vamos dar importância a todas as coisas que experimentamos, sejam sociais, sejam pessoais, sejam familiares, sejam individuais, seja no trabalho, seja sob qual aspecto for, mas elas são relativas. E se consola facilmente com os seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Ora, eu fiz o meu melhor, eu me esforcei, eu trabalhei, eu estudei, eu fiz tudo o que eu era capaz, fui além, não vi outra saída e não deu certo. Não deu certo. Ok. Dá para tentar de novo? Vou tentar de novo. Tentarei mais uma vez, mais duas vezes. Não dá para tentar de novo? Não tem problema. Não tem problema. Porque a consolação sempre virá. Toda pessoa que se esforça, que trabalha, ela constrói um benefício proporcional em seu favor, que se não chega agora, chega no futuro. Então, a destinação que o espera, ela é uma destinação positiva. Nos encaminhando para o final do item 6, ele diz assim, Deus não condena, pois os prazeres terrestres. Vou repetir, porque muitas pessoas confundem as orientações cristãs e as orientações, inclusive espíritas, achando que a gente tem que desqualificar tudo. Ah, eu não posso, sabe, me preocupar em ficar com uma boa aparência, eu não posso me preocupar em ganhar meu dinheiro, eu não tenho que me preocupar em ter um celular melhor, uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor. Gente, Deus não condena os prazeres terrenos. Pode passear, pode festar, pode cantar, pode ficar feliz, pode conquistar coisas, pode tudo. Que não pode dar mais valor para isso do que para sua vida espiritual. Não pode dar mais valor para isso, para o momento presente, do que para a sua existência como um todo, porque aqui não é ponto final. Então, vou repetir, Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que aplicam essas palavras de Jesus. Abre aspas, meu reino não é deste mundo. Então, quando Jesus diz isso, ele não está dizendo assim, ó, gente, é o seguinte... eu sou rei aqui, mas eu sou mais rei lá e as coisas vão funcionar do meu jeito. Não, ele está dizendo o seguinte, cuidado, porque se você quer me seguir, eu estou te ensinando como ser feliz, como conquistar a estabilidade da alma, o desenvolvimento moral, a evoluir, o meu reino, o reino que premia de verdade, o reino da felicidade verdadeira, o reino da paz verdadeira, dos reencontros e das construções de amor, ele é reino do lado de lá da vida. Por isso que o reino de Jesus não é aqui. Não é porque Jesus não está aqui conosco, não é porque Jesus não participa da nossa vida e nós temos que ficar esperando um dia. Não, a gente pode fazer a melhor qualidade de vida possível aqui, mas conquistar de verdade as coisas do lado de lá. Aquele que se identifica com a vida futura
É semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra os seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Então acabam ficando mais equilibrado, não se incomoda com as perdas, porque ele sabe que ele tem mais e vai receber mais, e o outro que já não tinha perde tudo, porque ele focou na ótica, no ponto de vista errado. Finalizando com o item 7, ele vai falar especificamente do espiritismo. O espiritismo expande o pensamento, abre a nossa visão de mundo, abrindo novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita, eu só vejo aqui agora, visão estreita e mesquinha, que o concentra sobre a vida terrestre presente, que faz do instante que se passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno. Ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ou seja, isso aqui é um pedacinho de uma grande corrente, é um elo só de uma grande corrente que veio sendo construída do passado. São vários elos, um monte de elos que nós temos para frente e que está tudo conectado. E Deus está gerenciando, administrando tudo. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Vocês já pensaram? Hoje nós estamos aqui num grupinho de pessoas, eu falando, vocês pensando, talvez comentando aí desse lado, refletindo, mas nós não estamos conectados literalmente pela internet? Estamos. Agora imagina que nós estamos conectados com os nossos entes queridos que estão aqui e nós não vemos, porque eles estão, muitos vêm estudar conosco semanalmente. Com aqueles que nós temos afinidade, afetividade, porque quando nós lembramos, nós mandamos a nossa energia para eles. Qualquer mundo deste universo inteiro, talvez até de outros universos, porque a gente sabe que Deus é infinito em todas as suas capacidades e virtudes. Quem disse que nós temos um universo só? O infinito é tão finito assim, né? Então nós podemos estar conectados com seres e distâncias imensuráveis que jamais vamos poder conceber. E é tudo muito lindo. Então aqui, ó, dá assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma no momento do corpo, do nascimento de cada corpo, torna os seres estranhos uns aos outros. Se eu acredito, se vocês acreditam na reencarnação e nesses laços que vêm do passado até o presente e do presente irão ao futuro, nós estamos todos conectados de alguma forma. Em algum momento as nossas energias talvez se cruzem, mas se nós somos pessoas, somos espíritos que nascemos no momento do choro, do parto ou da concepção, né, que somos criados assim, qual é a ligação que nós temos de verdade? Não temos. Dificulta muito essa fraternidade universal. Então, o último parágrafo, o último pedaço diz que essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se considerar-se apenas uma parte. Se eu considero só uma parte, eu não consigo entender. Por quê? Por que que essa vida é assim? Por que que existe tanta dificuldade? Por que uns têm mais, outros têm menos? Por que uns sofrem mais, outros sofrem menos? Por que uns são mais privilegiados, outros são menos? Mas se eu entendo que existe um conjunto que eu não enxergo, mas que eu posso presumir, por uma mudança de ótica, de ponto de vista, eu consigo conceber que está tudo interligado. É esse conjunto que ao tempo do Cristo os homens não teriam compreendido, e por isso ele reservou esse conhecimento para outros tempos. E aí vem o Espiritismo e esclarece a lei de reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de progresso, e faz com que a gente perceba que viver aqui, sim, tem sua cota de dificuldade, mas o estudante de medicina, hipoteticamente, entre tantas, né, que a gente podia falar, ele sofre estudando, tendo que batalhar, tira nota baixa, repete, até o dia que ele vai ser o profissional que vai saber curar uma doença, salvar uma vida. Esse processo do estudante, de qualquer profissão, mas que eu mencionei aqui do estudante de medicina,
ele acontece na nossa vida. A gente está se batendo no aprendizado, a gente tropeça, a gente cai, a gente erra, acertamos de vez em quando, aprendemos, tiramos notas boas e vamos progredindo. Vamos mudar o ponto de vista, vamos olhar de cima da montanha, vamos olhar de fora da terra, olhar e botar aquele foco que se aproxima, vamos enxergar aquele pontinho que somos nós, de quem está olhando de cima, sabe? E vamos ver o seguinte, aquele pontinho é um anjo em potencial. Eu sou um anjo em potencial, vocês são um anjo em potencial, mas a gente precisa ter força para compreender isso, que conforme eu olho a vida, o meu ponto de vista, eu vou ter uma vida, qualidade emocional, espiritual e material melhor do que o outro. Até mesmo nessas questões de dificuldades do nosso país, do nosso mundo, administrativas, políticas, etc. Se a gente entender que isso é temporário, que nós temos que trabalhar para um mundo melhor, também vai ficar mais fácil compreender. Nós não estamos nesse navio chamado Terra sem almirante, nós temos alguém que nos lidera, que nos leva, que nos carrega, e nós temos todos esses espíritos do bem que nos incentivam, nos ajudam, nos inspiram. Vamos trabalhar nessa ótica que vai facilitar muito a nossa vida, de verdade. Principalmente para vocês que participam deste grupo especificamente. Depois o pessoal do YouTube não vai saber quem é, mas vocês que estão aqui comigo nesse momento, aqui no Contatos Espirituais, vocês muitas vezes perderam seus entes queridos, assim como eu já perdi entes queridos, né? Quando a gente olha dessa ótica, a gente já não vê mais aquele momento da despedida, a gente vê um momento de um até breve e um momento de uma presença aqui conosco, nos dando aquele abraço e muitas vezes mostrando pelos médios, né, no caso aqui do grupo, através do Márcio, que eles veem, que eles participam da nossa existência. Então, temos que mudar a nossa ótica, o nosso ponto de vista, porque viver aqui, como eu falei bem no comecinho, é um grande privilégio, tá bem? Eu agradeço muito a presença de vocês, vamos fazer a nossa prece final, mas antes eu deixo dizendo que semana que vem, daqui a 15 dias, falaremos do item 8, que não é muito comprido, uma realeza terrestre. Aí depois a gente conversa a respeito. Se for um tema muito curto, a gente começa a ler o capítulo 3, a parte evangélica do capítulo 3, tá bem? Vamos fazer prece? Vamos lá. Pai de amor e bondade, gratidão imensa. Gratidão pela oportunidade bendita de estarmos aqui na Terra. Gratidão por termos conhecido Jesus. Gratidão por termos conhecido também a doutrina espírita e outras religiões que nos levam a pensar que existe muito mais do que as nossas dores e necessidades presentes. Obrigado, Senhor, por todo o amor que recebemos e todo o amor que somos capazes de dar. Que os nossos mentores possam ter paciência de nos intuir, nos inspirar para suportar, criar, gerar coisas e sentimentos que sejam positivos. Não vamos escapar muitas vezes, Senhor, das nossas dores, mas com toda certeza seremos mais fortes, entendendo que a vida ela é imortal, que o futuro espera por nós cheio de nos trazendo esperanças e alegrias. Nesse momento, Senhor, nós unimos os nossos corações em prece, pedindo por cada pessoa que nós amamos, por cada pessoa que nós queremos ver bem, com saúde, com progresso, com alegria, mas não só os nossos entes queridos mais próximos, aquele que nós muitas vezes não conhecemos ou que não gostamos, aquele que está do lado de cada vida encarnado ou aquele que está desencarnado. Nós pedimos também pelos outros seres que você criou, meu Pai, nosso Pai querido, que a toda a natureza, todos os animais, todos recebam da tua luz, da tua paz, do teu grande amor. Que este planeta que se regenera aos poucos e para nós de forma tão lentamente acelere a velocidade dessa regeneração e nós possamos respirar um pouco mais tranquilos por fazermos parte de um mundo renovado. Que Jesus esteja sempre conosco, que os nossos anjos de guarda tenham a paciência que nós ainda não adquirimos, mas que nós possamos sentir essa paciência que eles nos entregam em mãos com tanto amor, para que nosso dia de hoje termine bem, nosso dia de amanhã e todos os seguintes
comece bem nos teus braços com o teu amor. Obrigada, Senhor, gratidão imensa, que assim seja. Gente, muito obrigada pela companhia. Que Deus abençoe, que eu tenha sido capaz de passar para vocês um pouquinho daquilo que eu falo com amor, com carinho e que eu acredito. Que vocês tenham uma semana de paz, de luz, de muitas bênçãos, de alegria e acho que eu nunca falei isso antes, pelo menos não nos vídeos, mas eu fico sempre à disposição, porque talvez eu não seja a pessoa mais adequada para ajudar, mas eu tenho 2 ouvidos para ouvir, tenho 2 mãozinhos para teclar em resposta. E tô sempre aqui para trocar uma ideia com vocês, se vocês quiserem, para que a gente possa se ajudar, tá bem? Conto com vocês também se um dia precisar e vamos todos nos colocar mutuamente nas nossas preces. Que Deus abençoe, muito boa noite, paz e luz, tchau!